É ele que está sendo julgado. Isto também nos traz uma angústia muito grande, porque nós temos que nos preparar muito. E a cada ação, nós temos um curso, um estudo. Nós temos um trabalho difícil para pesquisar a lei, o que mais? A doutrina e o que mais? Jurisprudência e a psicologia do juiz. Isso é realmente um peso muito grande, mas nós assumimos isto e procuramos fazê-lo da melhor maneira. Vivemos uma época de crise e ele falou na sua experiência vendendo uma dobradinha curiosa. Frango com cabide. Aqui em São Bernardo do Campo, eles vendem frango com polenta. Parece que tem mais sucesso. E em crise, baseando-nos no que ele disse, vivemos falando que estamos em crise. Eu já passei dos 40 anos. Eu sei que alguns não acreditaram, eu vou repetir. E não é 40 anos de advocacia, não. E desde que eu me conheço por gente, não faz tanto tempo assim, eu ouço dizer que nós estamos em crise. Alguém aqui conhece uma época em que nós não estivemos em crise? Se conheceu, você estava dormindo. Crise. Então, nós temos que aprender a viver em crise. E ele mostrou como fazer isto. Se você pegar a primeira letra, C, e fizer como ele fez, você vai ter criatividade. Nós temos aqui 16 bilhões de neurônios que podem estabelecer contato entre si, cada um pode fazer 100 mil conexões, e vamos para 1 quatrilhão e 600 trilhões de possibilidade de raciocínio. Por isso, não precisamos copiar petição inicial de ninguém. Nos velhos tempos, havia um livro chamado Modelos Processuais, de Ara Miller. Alguns copiavam até os erros que ela cometia. Copiavam. Vamos usar a nossa criatividade. Para R, resposta. Para todo problema, dê uma resposta, como ele deu. Ele não deixou um problema sem resposta. Desde a sua infância, quando queria ganhar dinheiro e não tinha como fazer, vamos lá pegar umas tabuinhas e fazer a caixa. Para aí, iniciativa. Uma coisa é criatividade. Tem muita gente criativa. Mas e a iniciativa? De colocar isso em prática. Algumas pessoas que gostam de repetir aquela frase, querer é poder, linda, formidável, maravilhosa, e morrem querendo. Porque não tem a iniciativa de pôr em prática. Ponha em prática. Comece. Ninguém sabe o fim da história. Comece, porque você vai ver o que vai acontecer. Tem iniciativa. S é para a sensatez. Algumas iniciativas parecem boas e, de repente, você vê que não é a melhor. Algumas pessoas fazem um curso de 5 anos para depois perceber que não era esse que queria fazer. Outras começam o primeiro ano, o segundo, não é isso que eu quero. Param e retomam. Sensatez. E, por fim, para E, uma das palavras mais lindas da língua portuguesa. Entusiasmo. Na palavra entusiasmo está presente o termo theos, grego, que significa Deus. Entusiasmar-se é colocar Deus na sua decisão, é colocar Deus na sua vida, é colocar Deus naquilo que você faz.
É tudo isso que ele disse com suas palavras. Tudo que fizer, faça com Deus, faça com fé, faça com confiança, faça com amor, porque está escrito lá no Evangelho, Deus é amor. São João, na sua carta, diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós agradecemos ao professor Gil por essa lição bonita que ele nos trouxe aqui. E queremos, mais uma vez, falar da nossa admiração pelo trabalho que os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais desenvolvem, até paralelamente com o seu trabalho de yoga. Porque quem tenha passado por uma dor sabe como é bom ser aliviado. Como é bom sentir aquelas mãos tocando o ponto certo e eliminando, afastando a dor. Uma expressão latina diz, sanare dolorem opus divinus est. Curar a dor é obra divina. E outra diz que fica sempre um resto de perfume, um pouco de perfume nas mãos que distribuem flores. Agora imagine mãos que distribuem saúde, bem-estar, recuperação, revitalização. Quanta coisa boa fica em suas mãos e em sua vida. Eu vou dar oportunidade para umas 2 ou 3 perguntas, que é para depois nós termos a sessão de autógrafos. Quem se habilita? Pode falar em inglês, alemão, francês? Por favor, eu quero que diga o nome e, em seguida, a pergunta. Boa noite, professor Almeida. Giovanni, sou consultor. Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre o ato médico, na sua incidência profissional. O que representaria? Muito obrigado. Veja, o ato médico é um projeto de lei que tenta regulamentar a profissão dos médicos. Na verdade, os médicos, enquanto profissão regulamentada nesse país, está há muitos anos, né? Eles têm o reconhecimento em todos os tribunais desse país e exercem na plenitude a função de uma autarquia pública federal. O que está em debate, na verdade, é se eles vão ter outros atos privativos rezado em lei. A legislação brasileira, ela entendeu por bem e sabiamente, ao regrar as profissões, fazer com a legislação bastante genérica. E isso é muito bom, porque quando você tem uma legislação genérica e uma Constituição que afirma que é livre o exercício de qualquer profissão ou ofício, a menos que a lei proíba, e se a lei é genérica, tem a dificuldade de proibir. E você cria, então, essas autarquias com poder de polícia, né? Para poder aí fiscalizar o exercício ilegal. Então, a questão toda é o que é ilegal.